Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 8 da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola na LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Hoje, nós teremos a aula Coração da oficina, pois trataremos da elaboração do projeto teatral para captação de recursos, ou seja, a preparação de um material básico e fundamental para as produções darem o seu primeiro passo em busca de oportunidades no mercado, em busca de um patrocínio, em busca de uma comunicação mais fluida, com potenciais interessados pelo seu projeto. Então, como que vai se dar essa aula? Eu vou apresentar para vocês uma sugestão de roteiro para elaboração de um projeto de captação de recursos. Esse roteiro é um roteiro que eu costumo usar bastante, quase que todos os dias, no meu trabalho, na minha dinâmica de trabalho. E que esse roteiro me faz pensar muito sobre os projetos sempre e me faz desenvolver as ideias de uma maneira muito mais criativa, pensando exatamente naquilo que eu preciso escrever num projeto. Então, a confusão entre um item e outro, talvez vocês nunca tenham tido acesso a um projeto cultural, a como se elabora. Mas normalmente existem confusões entre um item e outro, as pessoas confundem o que eu escrevo nesse, o que eu escrevo naquele. E a aula de hoje, ela vai explicar exatamente para vocês o que significa cada item desse roteiro de elaboração de projetos para captação de recursos. E qual a forma que eu encontrei mais interessante para a gente mitigar um pouco desse dilema de não saber a diferença entre um item e outro? Eu tentei trazer perguntas. Eu vou tentar apresentar para vocês perguntas e, a partir da resposta para essas perguntas, vocês já vão estar naturalmente escrevendo sobre o projeto de vocês. Então, vamos analisar o roteiro. Para cada item do roteiro, eu vou lançar uma pergunta e, quando vocês estiverem elaborando o projeto de vocês, se lancem essas perguntas. Tentem responder essas perguntas, porque dessa forma a escritura natural do texto vai acontecer para o projeto de vocês. Ok? Então vamos lá. O primeiro item desse roteiro para elaboração de projetos de captação de recursos é a apresentação. A apresentação do projeto. Então, normalmente o projeto vai estar diagramado, com uma arte bonita, interessante. Ele vai ter uma capa. Talvez ele tenha uma frase de impacto, um trecho de um texto do espetáculo, algum dado importante sobre uma efeméride, logo depois da capa, chamando a atenção do leitor, prendendo já o leitor para aquela leitura e explicando para o leitor, olha, o que vem aí é importante. E o primeiro item é a apresentação. E qual é a pergunta que a apresentação precisa responder? O que é o projeto?
O que é o seu projeto? Ele é um projeto de teatro musical? Ele é um projeto de teatro experimental? Ele é um projeto de teatro infantil? Ele é um projeto de teatro infanto-juvenil? Ele apresenta características de encenação assim ou assado? Ele já tem uma proposta de encenação? Ele não tem? Ele já tem equipe definida? Ele não tem? O que é o seu projeto? É uma pergunta objetiva sobre o que é o seu projeto. E você tenta desenvolver um texto respondendo o que é o seu projeto. O seu projeto está baseado em alguma obra que já existe? O seu projeto tem inspiração em alguma obra? O seu projeto é traduzido de outra língua? O seu projeto tem características de brasilidade? O seu projeto homenageia alguma figura importante? O que é o seu projeto? Essa é a pergunta que o item apresentação vai responder. Na sequência, vem 2 itens, que são um item dividido em 2, que são os objetivos. E que a gente pode dividir os objetivos entre objetivos gerais e objetivos específicos. Qual a pergunta que os objetivos vão responder? Quais as pretensões do seu projeto? Quais as pretensões do seu projeto? O que o seu projeto pretende? Pretende realizar 2 meses de temporada na cidade do Rio de Janeiro no segundo semestre de 2022? Pretende tratar sobre os temas X, Y e Z presentes na história da homenageada por esse projeto? O projeto pretende contribuir com os processos de democratização de acesso à cultura? Quais as pretensões do seu projeto? Quanto mais genéricas forem as pretensões, mais elas vão estar inseridas em objetivos gerais. Quanto mais específicas forem as suas pretensões, mais elas estarão inseridas em objetivos específicos. Do tipo, objetivo geral: convidar o público para uma reflexão sobre o tema X, Y e Z que vai ser tratado no espetáculo. Objetivo específico: realizar 2 meses de temporada no segundo semestre de 2022 na cidade do Rio de Janeiro. Questões numéricas, objetivas, fechadas, são os objetivos específicos. Tudo que é mais genérico vai para os objetivos gerais. Próximo item do roteiro. Um item que causa uma confusão, as pessoas não sabem responder, as pessoas repetem o conteúdo dos objetivos nesse item. E esse item se chama justificativa. Qual a pergunta que a justificativa vai ter que responder? Qual a relevância do seu projeto? Ou seja, qual a importância do seu projeto? Por que que o seu projeto, entre tantos outros projetos, é tão importante? Por que que o seu projeto merece acontecer? Por que que o seu projeto precisa acontecer? Por que que você tem o desejo de realizar esse projeto? Respondendo isso, certamente você já estará num bom caminho de texto para justificativa. Como que as justificativas podem ser compostas? Um projeto, por exemplo, que é uma homenagem a uma grande figura conhecida, o próprio histórico dessa figura pode ser a justificativa do seu projeto. Por quê? Porque a relevância da história daquele homenageado é tão forte que por si só já justifica o projeto inteiro. Quando não é um projeto com essas características,
O ideal é que se conte um pouquinho da história do percurso, desde quando você teve a ideia do projeto. Eu tive a ideia, aí depois eu dei esse passo, depois eu dei esse outro passo, depois eu dei esse outro passo, e você vai construindo uma história. Você vai tecendo uma rede, contando uma história que vai dando importância e vai dando relevância ao projeto e à trajetória que você correu, que você está correndo para que ele aconteça e mereça acontecer. Então, essa é a justificativa. Sinopse. Sinopse também é um item que às vezes as pessoas confundem com a apresentação, não sabem muito bem o que tem que escrever. A sinopse, gente, é um pequeno resumo da história que será contada. Você não vai falar mais do projeto, daquilo que você vai fazer com o projeto, mas você vai contar de forma muito resumida a história que vai ser apresentada no palco. Se você vai contar, se você tem um projeto de realizar tantos meses de temporada do espetáculo João e Maria para o público infantil da Zona Norte do Rio de Janeiro, a sua sinopse não vai falar sobre o projeto, mas ela vai contar que o João e a Maria eram maltratados pela madrasta e que um belo dia eles resolveram ir para a floresta e marcaram o chão com pãozinho, e o pãozinho foi comido, e depois com pedra. Vocês vão contar a história que está sendo, que será contada no palco, só que de forma muito resumida. Isso é a sinopse. O próximo item é democratização de acesso, que é um item meio irmão do item seguinte, que é acessibilidade. E esses dois itens também são frequentemente confundidos. Então, vamos entender o que significa um e o que significa o outro. O item democratização de acesso, ele tem a ver com as ações que você propõe para o seu projeto, para que a população de baixa renda daquele entorno, daquele lugar, da sua cidade, consiga ter acesso ao espetáculo e aos produtos e serviços que serão gerados a partir dali. Então, como que você possibilita que a população de baixa renda vá até o teatro? Você pode sugerir, por exemplo, ações em parceria com alunos, educadores, escolas da rede pública, secretarias de educação, instituições não governamentais que trabalhem com o tema de cultura e arte. Vocês podem sugerir ações em parceria com essas pessoas e instituições. E de que forma isso pode ser realizado? Com a doação de um percentual X de ingressos para este público específico. E aí é preciso ter atenção em relação às leis de incentivo, porque cada lei permite que você doe uma cota X de ingressos para a democratização de acesso, ou seja, para a população de baixa renda. Além disso, você pode promover palestras, bate-papos, reflexões ao final do espetáculo com a equipe, entre equipe e público, e que esse público esteja inserido para discutir sobre a temática da peça, para discutir sobre o processo de encenação, mas de forma que este público esteja inserido nas ações do projeto. O item seguinte, que é a acessibilidade, ele tem a ver com outra coisa. Tem a ver com as ações que vão garantir o deslocamento pleno e a fruição melhor possível de todos os públicos. Então, a gente precisa pensar nesse caso, no público com mobilidade reduzida, no público, nas pessoas com deficiência visual, auditiva,
de forma que o projeto e que o espetáculo possa acontecer da maneira mais democrática e acessível possível. E como que se faz isso? Primeiro, escolhendo um teatro, escolhendo um equipamento cultural que atenda essas necessidades, que esteja bem sinalizado, bem estruturado, com todas as regras de acessibilidade. E a segunda coisa é oferecendo ações no próprio espetáculo para que todos os públicos sejam atraídos. Por exemplo, algumas apresentações com tradução em libras e audiodescrição. E você já atende o público com deficiência visual e auditiva. Então, isso é acessibilidade, diferente de democratização de acesso. Depois vem o item que se chama ficha técnica, que vai responder a pergunta: quem faz o espetáculo? Um espetáculo é feito por muitas pessoas. Mesmo quando você tem um monólogo, que é um espetáculo feito por um único ator ou por uma única atriz, existe uma equipe grande atrás trabalhando nesse espetáculo. Então, quem faz o espetáculo? Que equipe é essa que você pretende trazer para o seu espetáculo? Com quem você já falou para estar com você junto nesse projeto? Normalmente, no espetáculo de teatro, a gente tenta destacar o texto, a direção, o elenco, a cenografia, a iluminação, os figurinos, a produção, como um núcleo central de equipe. O próximo item é o público-alvo. O público-alvo, ele vai responder a qual pergunta? Quem assiste ao espetáculo? Será que a gente já parou para pensar que público é esse que esse espetáculo pode atrair? É um público que atrai qual tipo de gênero? Feminino, masculino, outros? É um tipo de espetáculo que atende qual faixa etária? É um tipo de espetáculo que atende pessoas de quais territórios da cidade? É um tipo de espetáculo que atende qual classe socioeconômica? É importante definir o público-alvo, não só para que o projeto entre em consonância com o lugar onde estará em cartaz, mas porque esse público precisa se relacionar necessariamente com um público que a empresa patrocinadora está interessada. Então, é importante que a gente tente definir, mesmo que por cima um pouco, que público é esse que o espetáculo pretende atrair. Na sequência, vem o plano de ação. Eu vou reforçar daqui a pouquinho, compartilhando a tela com um modelinho para vocês. O plano de ação, ele faz o seguinte, ele reúne as estratégias de ação do espetáculo divididas no tempo. Divididas nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Ou seja, quais são as tarefas, as etapas que vão ser cumpridas na pré? Essa. Na produção, essa. Na pós, essa. Ou seja, a organização de todas as ações previstas para esse espetáculo no tempo, organizadas no tempo e divididas em blocos, pré-produção, produção e pós-produção. Na sequência, vem o plano de divulgação, que também causa uma confusão, às vezes, porque as pessoas confundem plano de mídia com divulgação. E aqui, quando a gente está falando de plano de divulgação, a gente está falando de algo geral, de algo mais pleno, sobre a divulgação completa desse espetáculo. Então, a gente normalmente divide esse plano de divulgação em alguns itens. Assessoria de imprensa, que vai cavar, buscar a mídia espontânea do projeto. O material de divulgação, que pode ser online, pode ter banner, pode ter cartaz, pode ter filipeta. E as mídias, que podemos pensar em mídia impressa,
mídia radiofônica, mídia virtual, quem sabe mídia de mobiliário urbano, dependendo da pretensão e do tamanho de cada projeto. Na sequência, vem o investimento plano de cotas. É um item um pouquinho mais complexo, mas simples de compreender a razão de ser. No investimento plano de cotas, é preciso informar para o leitor qual o valor total do projeto a ser captado e dividir este valor total em cotas. Em cotas, assim, apresenta, patrocínio, apoio cultural, de forma que as chances de captação para esse projeto aumentem. Porque você vai dar maiores possibilidades para as empresas e você não vai sair pedindo apenas o seu valor total. Na sequência, vem as contrapartidas, que são os retornos que a produção consegue oferecer para a empresa no caso de cada cota. Apresenta, patrocínio e apoio cultural. Então, a empresa dá X e você retribui com essas contrapartidas. E isso precisa estar organizadinho no projeto. Depois vem o item leis de incentivo, que é importante que coloque no projeto os números de protocolos e os valores disponíveis para captação em cada lei de incentivo. Então, Lei Federal de Incentivo, PRONAC tal, tantos disponíveis para captação. Lei do ICMS, protocolo tal, X reais disponíveis para captação. Lei do ISS, o EC tal, que é o protocolo, tantos mil disponíveis para captação. E, por fim, o contato, ou seja, a forma como esse potencial patrocinador vai fazer para se comunicar com você. Então, nome, telefone e e-mail do responsável pelo projeto. Agora, eu vou compartilhar a tela, bem rapidinho, só para passar o olho nesses últimos itens e vocês terem uma ideia de como eles ficam no projeto, para que vocês consigam visualizar melhor. Então, vamos lá. O plano de ação, por exemplo, ele está dividido aqui, ó, mês 1, pré-produção, meses 2 e 3, produção, meses 4, 5 e 6, realização, e mês 7, pós-produção. Um exemplo hipotético de um projeto, e que esse plano pode ser dividido de outras formas de acordo com as demandas, desejos e necessidades de cada projeto. Então, vocês podem perceber que as ações estão divididas no tempo. No mês 1, pré-produção, acontece um grupo de atividades, nos meses 2 e 3, outro grupo, nos meses 4, 5 e 6, outro grupo, e no mês 7, outro grupo. Plano de divulgação, dividido exatamente da forma que a gente acabou de falar. Assessoria de imprensa, envio de release e material de divulgação para os principais veículos de comunicação, vislumbrando a mídia espontânea para o projeto, material gráfico ou material de divulgação, produção de banners, cartazes, filipetas e convites, e a mídia, anúncios no jornal, spots na rádio e mídia virtual. Investimento plano de cotas. Por exemplo, o projeto X prevê um orçamento de 364.200 para montagem e realização de 3 meses de temporada na cidade do Rio de Janeiro, divididos de acordo com o seguinte plano de cotas. E aí vem o plano de cotas. Cota 1 é o crédito de apresenta, é para quem quiser dar mais dinheiro. Então, quem der entre 200 e 364.200 ganha o crédito de apresenta. Cota 2 é o crédito de patrocínio, para quem quer dar um pouquinho menos. Então, quem der de 50.000 a 150, recebe o crédito de patrocínio. E a cota 3, crédito de apoio cultural, produtos e serviços, que não necessariamente a pessoa oferece uma verba, mas os produtos e serviços ajudam muito na montagem de espetáculos teatrais. E, por fim, as contrapartidas, que podem ser divididas. Então, o projeto X apresenta a seguinte contrapartida de acordo com cada cota de patrocínio. Então, se a empresa se interessar pela cota 1, que apresenta,
ela recebe esse grupo de contrapartidas. Se ela se interessar pela cota 2, outro grupo de contrapartidas. Se ela se interessar pela cota 3, outro grupo de contrapartidas. E o orçamento normalmente segue aquele modelo que é um modelo meio natural, que tem a descrição da atividade, a quantidade, a unidade que se refere à quantidade, a quantidade de unidade e o valor unitário, e o total da linha, que também vai sendo preenchido de acordo com as demandas de cada projeto. Então, esse seria o roteiro de um modelo de um projeto de captação de recursos possível, que é um modelo que eu costumo utilizar. Então, eu acho que valeria a tentativa de vocês aplicarem as ideias de vocês na tentativa de elaborar o projeto de vocês utilizando esse roteiro. Então, essa foi a nossa aula 8, a aula Coração da Oficina. Eu deixei a minha apresentação para o final. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Sou formada em Produção Cultural e Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral há mais de 15 anos, e atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Atores de Laura e da Cult Consult, onde eu presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais e trabalhei com alguns nomes importantes da cena brasileira. E nessa oficina, que ainda temos aí as aulas 9, 10, 11 e 12, o meu propósito é justamente compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Para lembrar, a oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude desse momento excepcional da pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada, em links completamente gratuitos. Então, fiquem à vontade, e ela está sendo liberada para todo o público, os alunos, estudantes da Rede Municipal de Ensino, como todo o público interessado no assunto. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa aula 8. Até a nossa aula 9, já já. E na aula 9 a gente vai conversar sobre o primeiro desdobramento desse projeto de captação, que vai dar origem ao projeto de solicitação de pauta. Ok? Então, vamos juntos. Até já!